a esperança de quem começa a receber um novo medicamento. Melhorou 80%, 90% a parte respiratória dele. As mãozinhas também não estão mais tão atrofiadas, né? Ele estica mais os dedinhos. E a frustração de ter o tratamento suspenso sem nenhuma explicação. A gente fica um pouco abatido, né? Porque, poxa, você está numa medicação tão boa, está te fazendo mal bem. E, de repente, você diz que não vai ser mais fornecido o remédio, a gente fica um pouco abatido, né? O Via Legal de hoje discute o que está por trás e quais os limites para um tratamento experimental. Para começar, uma história de fome e desespero. O drama desse pecuarista resume bem as consequências da seca no Nordeste do país. Tudo isso agora no Via Legal. Desde o ano passado, o Nordeste enfrenta uma das piores secas da história. Os setores mais afetados são a agricultura e a pecuária, que amargam prejuízos bilionários. O Via Legal esteve na região para mostrar a história de um pecuarista que recorreu à justiça para tentar impedir que os animais morressem de fome e sede. O vaqueiro se esforça para manter o animal firme sobre as patas. Bota ração, tenta oferecer um pouco de água, mas não adianta. Os dias de vida desta vaquinha estão contados. Ela não resiste mais. Ela estava em pé mais outra e caiu, né? Dá ração, dá capim, dá tudo, mas não tem jeito não. Não demora e ela deve ser retirada da cocheira para se juntar a outros animais mortos. É impossível não se impressionar com a cena. Animais morrendo de fome e sede. A realidade que choca o sertanejo é consequência da falta de chuva. Aí uma seca como essa aqui eu nunca avistei. Está com 3 anos de seca, nós vamos sofrendo. Quem sofre mais é os animais, o gado. O dono desta fazenda, a 80 quilômetros de Natal, tem motivos de sobra para lamentar. Foram 200 animais mortos somente este ano e 20 demissões. Demitir todo mundo, porque agora não tem mais trato de gado e o povo tem que ir embora, começa o destino. Vendo o gado emagrecer, definhar e morrer, seu Clóvis resolveu transferir 800 cabeças para outra propriedade que tem na cidade de Piraquê, no Tocantins. Mas a intenção de deixar o rebanho longe da seca e em condições de sobrevivência esbarrou em restrições do governo. Uma delas prevê a quarentena. O gado deve ficar isolado antes de seguir viagem. Como não podia esperar, o fazendeiro recorreu aos tribunais. O que a justiça fez nesse caso foi mudar o local da quarentena. Ao invés de ficar 30 dias isolado aqui no Rio Grande do Norte, o juiz determinou que o gado pode ficar sendo monitorado na propriedade dos Tocantins. O juiz também determinou o cumprimento de algumas normas para evitar o risco da febre aftosa, como a fixação de uma espécie de brinco na orelha do animal e também a marca de ferro, com as iniciais do proprietário da fazenda. Se não cumprir essas regras, o proprietário pode ser multado em até R$ 500 por cada animal. Considerando toda a carga transportada, a punição pode chegar a R$ 400 mil. Não haveria como esse gado permanecer aqui no Nordeste e na região onde está sediada a propriedade desse senhor, aguardando o período de quarentena. O representante do Ministério da Agricultura do Estado defende a quarentena. O isolamento é apontado como a única forma de garantir que o gado que entra num determinado local esteja totalmente livre do vírus da febre aftosa. E depois de um determinado período, aproximadamente 15 dias, é coletado o sangue de todos esses animais que vão viajar. Esse sangue vai para um laboratório oficial do Ministério. Então, é neste exame que se comprova 100% a ausência do vírus da aftosa. E foi exatamente por uma questão de segurança que a Justiça acatou o pedido do Estado do Tocantins e impediu a transferência dos animais. A viagem de quase 2.000 quilômetros teve que ser adiada.
Me pareceu que não era razoável submeter o risco, que é apenas de uma pessoa, o proprietário de 800 cabeças de gado, para uma comunidade dedicada a essa atividade econômica de criação de gado no Tocantins. O sobe e desce dos bois e vacas no caminhão para o traslado está longe de acabar. É que a advogada do produtor recorreu e conseguiu uma decisão favorável à transferência. Mas, de novo, o estado do Tocantins conseguiu suspender a medida e o rebanho de seu Clóvis está impedido de entrar no estado. O estado do Tocantins vem recorrendo de todas as decisões porque ele teme que a transferência desses animais comprometa a economia do estado, porque a economia é voltada justamente para a agropecuária. O agricultor até entende a necessidade do rigor das normas criadas com a intenção de evitar a doença. Mas, para quem já viu a falta de chuva dizimar rebanhos inteiros e ir embora, parece mesmo ser a única saída. Desânimo, né, de ir embora aqui desse semiárido, desse Nordeste e ir para outro canto para ver se sobrevivo, né? Educar pelo bolso. É isso que o INSS pretende ao exigir um acerto de contas com pessoas e empresas que foram negligentes ou cometeram crimes. São as chamadas ações regressivas, que estão cada vez mais frequentes nos tribunais de todo o país. No caso da Previdência, o desfecho da maioria dos processos tem sido favorável ao Estado. Da janela de casa, Walter consegue ver a última empresa em que trabalhou. Eu fico olhando assim, dá até um arrepio, assim. É muito difícil. Há 6 anos, o jovem que era florista decidiu mudar de ramo. Conseguiu emprego nesta madeireira a poucos metros de casa. Mas antes mesmo de completar o período de experiência, Walter sofreu um grave acidente de trabalho. Passa a sua vida num flash em questão de minutos, segundos, e você se vê naquela situação e você não para, não pensa, você não se acredita, né, que você está mutilado. Ao tentar ajudar um colega que limpava uma máquina, ele perdeu os 4 dedos da mão direita. Um operador, infelizmente, mal estruturado, e me passou uma coisa que não devia estar fazendo, que era limpar a máquina interna, sendo que não tinha nem obrigação de estar limpando a máquina por ser novato e ter experiência. Walter garante que não recebeu o treinamento adequado para operar o equipamento. Eu não tinha o conhecimento da máquina e o pessoal tinha muito costume de tirar as telas de proteção. E eu, por ser novo, não tinha conhecimento nenhum, acabei enfiando a mão num catalisador, meti a mão e acabei perdendo os 4, né? Como Walter, milhares de trabalhadores brasileiros ainda são expostos a riscos de acidentes. Os setores de transporte, construção civil e indústria são os campeões de ocorrências. Temos muitos acidentes relacionados com esmagamento, amputação, por exemplo, na operação de máquinas, equipamentos. Temos muitos acidentes relacionados com queda, os mais variados tipos de queda, desde uma queda num elevador de uma obra, um telhado. Então, queda ainda é algo que mata muito, o risco elétrico. Cada dia, 45 trabalhadores sofrem acidentes graves ou fatais aqui no Brasil. E as consequências não se restringem apenas ao sofrimento das vítimas. Essas tragédias geram um custo alto, que geralmente é pago pelo governo e pela sociedade. E é fato, em muitos casos os acidentes podiam ser evitados. Nós temos algumas empresas que são um pouco negligentes no cuidado do trabalho, no cuidado do ambiente de trabalho, e essas empresas acabam gerando, né, um prejuízo para a sociedade. Porque não é a empresa que paga, quem assume o custo desse afastamento é a sociedade. Nós contribuímos com a Previdência Social e que estamos nos responsabilizando em pagar este afastamento.
Há 5 anos, o governo começou a tentar reaver esses valores e punir os responsáveis. Nesse evento em São Paulo, representantes do Ministério do Trabalho, do INSS e da Advocacia Geral da União se reuniram para discutir o assunto. Segundo a Procuradoria, já foram ajuizadas 2.421 ações regressivas contra empresas acusadas de negligência. Em 70% dos casos, o INSS venceu a disputa. Se a empresa tivesse sido uma empresa diligente, não teria acarretado esse benefício previdenciário. É por isso que o INSS está indo buscar esse ressarcimento, porque ele está custeando uma coisa que ele não deu causa. A vitória contra empresas negligentes abriu espaço para que o Estado também buscasse a reparação em outros casos. Hoje, motoristas embriagados que provocam acidentes e até homens que agridem ou matam mulheres estão na mira do Instituto. Em todos os casos, o governo sustenta que a intenção não é apenas punir, mas incentivar uma mudança de cultura em toda a sociedade. Primeiro que é uma justiça, não só financeira, mas social também. Não é justo a sociedade toda arcar com o que o país tem que despender de ressarcimento para o acidentado ou de pensão para as viúvas. Então, aquele empregador que gerou aquela situação é que tem que ser responsabilidade por arcar com aquele custo. Walter passou 2 anos em tratamento médico e psicológico. Hoje recebe auxílio-doença do INSS. O jovem diz que prefere não procurar culpados, mas também não pretende ficar nessa situação para sempre. Ele torce para encontrar logo uma nova oportunidade e voltar ao mercado de trabalho. Quero muito assim, acordar de manhã, ter aquela rotina de volta. Saber que chegou tipo, segunda a sexta, você sabe que tem um compromisso, tipo, trabalhar, estudar. Espero estar voltando à minha vida, pelo menos nessa parte, como um trabalhador, se encaixar de novo nesse trilho de esperança que todo mundo precisa trabalhar, né? As regras variam de acordo com cada instituição, mas é fato. Toda universidade pode colocar para fora alunos que ferem essas normas. Eu estou falando de um processo que é conhecido como jubilamento e vale o alerta. Muitas vezes, nem mesmo recorrendo à justiça, o estudante consegue recuperar a vaga. Quem estuda em universidade pública sabe que, se não levar o curso a sério, pode perder a vaga. Na UNB, por exemplo, aluno que reprova 3 vezes na mesma disciplina, não justifica a ausência durante 2 semestres consecutivos ou demora demais para se formar, é jubilado. Não dá para todo mundo que quer estudar aqui estudar. Então acho que faz sentido que você tenha algumas exigências com quem consegue entrar. Tá gastando dinheiro público, pegando vaga de outras pessoas. Eu acho justo o jubilamento. A história desse rapaz que alega motivos pessoais para esconder o rosto é a prova de que o baixo rendimento acadêmico não passa despercebido por aqui. Ele teve a matrícula cancelada depois de abandonar a mesma disciplina pela 3ª vez. Eu estava de saco cheio da faculdade, muito imaturo naquela época, e abandonei. E surgiu uma cartinha dizendo que eu estava jubilado. O rapaz reconhece que mereceu ser desligado da universidade. A medida extrema obedece a critérios de cada instituição. Durante muito tempo, os desligamentos eram determinados, sem que o aluno tivesse direito à defesa. Um posicionamento que, de tanto ser questionado na justiça, foi alterado pelas universidades. Ele pode entrar com um processo e cada caso é um caso. Se ele justificar que ele teve baixo desempenho por algum problema de saúde, ou dele, ou da família, e comprova essa condição, não basta justificar, ele tem que comprovar. Então, em geral, as comissões que analisam isso, elas consideram, aí ele pode ser reintegrado. Mas ainda hoje tem gente alegando que o direito à defesa não está sendo respeitado. Acusações que quase sempre começam nas universidades e terminam nos tribunais.
Um desses casos aconteceu na Universidade Federal do Pará, onde um estudante foi jubilado porque extrapolou o prazo para concluir o curso de Direito. De acordo com as regras da instituição, ele tinha 8 anos para fazer o curso, mas estava há 13 na faculdade. No processo judicial, o estudante alegou que foi desligado sem a chance de se justificar e explicou que ainda não conseguiu terminar a graduação porque boa parte das aulas acontece quando ele está trabalhando e que do emprego não pode abrir mão porque sustenta a família. Mas o desembargador que analisou a ação no Tribunal Regional Federal em Brasília explica. A universidade provou que abriu sim o prazo para a defesa do estudante. Só não aceitou os argumentos apresentados por ele. É que o rapaz já era reincidente. Havia sido jubilado outras 2 vezes e só voltou a estudar porque recorreu à justiça. O problema é que nessas 2 ocasiões, ele continuou abandonando algumas disciplinas. Por isso, nunca se formava. O caso, portanto, foi considerado um abuso pela universidade. O magistrado também sustenta que não pode levar em conta a justificativa do aluno, porque no primeiro julgamento ele nem mencionou que trabalhava, apenas pedia a vaga de volta. Mesmo que considerasse a atividade, o desembargador afirma que a explicação do estudante não seria suficiente. Conciliação entre horário de trabalho e horário de estudos da faculdade é uma responsabilidade e uma obrigação do próprio aluno e não da faculdade. A faculdade não pode ter um turno especial para quem trabalha mais do que os outros ou trabalha num horário diferente dos outros. Dessa vez, com a decisão do tribunal, o aluno não conseguiu ter a vaga de volta. Agora ele tem que fazer um novo vestibular para prosseguir os estudos, se é que ele quer ou se é que ele vai ter condições. Esse caminho já foi seguido por Fernando, que voltou à universidade depois de ter sido jubilado. Ele enfrentou um segundo vestibular e dessa vez garante, vai concluir o curso de engenharia elétrica. Eu fiz a minha escolha. Eu coloquei como prioridade primeiro me formar, para depois ter uma carreira profissional na minha área. O rapaz que mostramos no começo da reportagem também conseguiu recuperar a vaga e, o melhor, concluir o curso. Dessa experiência, diz que guardou uma lição. Se eu tivesse me revoltado, mas mostrado um caminho melhor, eu me sentiria mais gratificado do que apenas me revoltar e abandonar. Então, se há uma lição, uma dica que pode ser passada adiante, seria essa. Honre o que o seu país fez para você poder ter essa bolsa. A população, os impostos, o Estado está pagando para você estudar aqui. Então, você tem que dar valor, né? Antes de ter a venda autorizada, um novo medicamento precisa passar por uma bateria de testes, inclusive em seres humanos. Até aí tudo bem. Mas e quando essa fase de avaliação termina? Como fica quem já experimentou os benefícios do tratamento e até criou uma expectativa de cura? No Rio de Janeiro, um desses casos só foi resolvido quando o paciente que luta contra um câncer decidiu brigar na justiça. A simpatia deste paraibano é tanta que nem parece que ele está vivendo um dos momentos mais difíceis da vida. Antônio luta contra o câncer desde 2008. A doença começou na próstata, mas já se espalhou. Hoje também atinge os ossos. A metástase avançada fez com que, aos poucos, o dia a dia agitado desse nordestino ficasse cheio de restrições. Eu arrumei um mecânico, um bom mecânico. Então, a minha família tudo é piloto. Se eu tivesse com saúde, isso aqui, ó, não tava assim não, ó. Tava tudo lavadinho, pneu tudo pretinho, tudo. Eu gosto de fazer essas coisas. Sempre gostei. Se o senhor tentar fazer isso hoje, como é que vai ser? Ah, não posso não. Se eu fizer, meu amigo, à tarde, quando chega a tarde, eu já começo a sentir dores. Aí já me dá tipo tipo uma febre. Mas em 2011, as esperanças de vencer a doença se renovaram. Quando todas as quimioterapias convencionais deixaram de surtir efeito, Antônio recebeu dos médicos no Instituto do Câncer, onde já fazia o tratamento, um convite para participar de um experimento. Ele e centenas de pacientes passaram a usar o medicamento acetato de abiraterona junto com o hormônio prednisona. Ele conta que os resultados foram surpreendentes. As dores diminuíram e, aos poucos, algumas atividades simples puderam ser retomadas, claro, com moderação.
Mas a esperança deu lugar à angústia. É que o laboratório que desenvolvia o experimento em parceria com o INCA decidiu interromper o fornecimento do remédio. Com isso, os tratamentos que vinham apresentando um bom resultado também foram suspensos. Com medo de perder a qualidade de vida que havia readquirido, Antônio procurou a Justiça Federal para garantir o direito de continuar a receber os medicamentos. Informaram que era um medicamento novo, né, de uma pesquisa para gente, mas não falaram que tinha prazo para terminar, para nada não. Não informaram nada disso, entendeu? A gente fica um pouco abatido, né? Porque, poxa, você está numa medicação tão boa, está te fazendo mal bem, e de repente você diz que não vai ser mais fornecido o remédio, a gente fica um pouco abatido, né? Na ação ajuizada na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, a advogada de Antônio pediu que a União, o Estado e o município de Duque de Caxias, onde ele mora, garantissem o fornecimento dos remédios. Ela alegou que o direito à vida estava sendo desrespeitado com a interrupção do tratamento. A defesa ainda argumentou que o próprio INCA atestou a eficácia dos medicamentos ao definir a participação do paciente no teste do acetato como ótima resposta. Além disso, a renovação do termo de adesão ao experimento, assinada em dezembro do ano passado, também determinava o fornecimento dos remédios pelo prazo de 1 ano. Foi dito para ele por um médico que ele não precisava mais do medicamento e que o INCA não ia mais fornecer o medicamento nem o tratamento, de forma verbal, totalmente verbal, sem qualquer notificação, sem qualquer documentação. Outra razão para pedir que o poder público financie o medicamento é o preço. Mais de R$ 9 mil o frasco com 120 comprimidos, o que só dá para um mês. Um detalhe que esse juiz federal levou em conta ao pronunciar a sentença que determinou a retomada do fornecimento. Além disso, no entendimento do juiz, o que estava em teste não era a eficácia do remédio, que já foi comprovada, e sim os efeitos colaterais do acetato de abiraterona. Fato que autoriza o judiciário a exigir o fornecimento da medicação. Enquanto o médico que o estiver assistindo prescrever a continuidade desse tratamento, né, ele vai ter o respaldo jurídico da decisão que eu proferi. É o que Antônio mais deseja. Em casa, ele não esconde a alegria de conseguir fazer o que durante a quimioterapia convencional era impossível. Quimioterapia, meu amigo, é brabo. Às vezes eu passava 5 dias sem poder me alimentar. Eu chorava porque eu não podia comer, porque tudo te enjoa. Com a medicação adequada, a vida fica mais doce e saborosa. Mas esse comprimido, para mim, foi... O bom tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo. A decepção de ver o tratamento ser interrompido também foi enfrentada por famílias do sul do país. Elas lutam para que os filhos vençam uma doença rara. A diferença é que, nesse caso, a esperança e também a revolta foram provocadas por um laboratório estrangeiro. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Edson ainda era muito pequeno quando os pais começaram a desconfiar que havia algo errado. E ao procurar explicações, aconteceu o que eles temiam. O menino foi diagnosticado com uma doença grave, a síndrome de Hunter. A gente não conhecia essa doença antes, né? Para mim, eu como mãe, quando conheci outras crianças com essa síndrome, eu levei um susto, levei um choque quando vi, né? É muito doloroso, né? Mas a gente como mãe, a mulher já é forte, como mãe é o dobro ainda, a gente vai à luta, né? A doença do garoto, que tem hoje 9 anos, é rara. Um distúrbio genético que vem do cromossomo da mãe e afeta principalmente meninos. É causada pela deficiência de uma enzima chamada hidronato 2 sulfatase. A criança nasce aparentemente normal, mas com o passar do tempo começa a apresentar alterações e deformidades nos ossos. O fígado fica aumentado, o coração aumenta progressivamente, levando, se não for tratada em um certo tempo, por ser uma doença progressiva, ela leva a óbito por complicações clínicas, como alterações do coração,
né, aumento do fígado e do baço, né, e alterações neurológicas. Apesar do diagnóstico assustador, os pais contam que nunca perderam a esperança. Há 4 anos, o menino foi voluntário em uma pesquisa que busca a cura da doença. Melhorou 80%, 90% a parte respiratória dele. As mãozinhas também não estão mais tão atrofiadas, né? Ele estica mais os dedinhos, que na época era muito garrinha as mãos dele, característica mesmo da mucopolissacaridose de crianças assim. Quando há o desenvolvimento de uma medicação para uma determinada doença genética, normalmente os laboratórios nos procuram geralmente para desenvolvimento de ensaios clínicos, que se chama, né? Teste com determinadas medicações em pacientes. No caso do Edson, o tratamento tem dado resultado. E exatamente por isso, a família não quer nem pensar na possibilidade de suspender o medicamento. O motivo é o mesmo que levou os pais de uma outra criança que também participou da pesquisa a acionarem a justiça. Durante 1 ano, o garoto foi atendido no Hospital de Clínicas de Porto Alegre pelo projeto que é patrocinado por um laboratório estrangeiro. O problema é que logo após esse tratamento, a empresa teria deixado de fornecer o remédio. A família da criança veio da Bolívia em busca de tratamento. Para que o filho continuasse recebendo o medicamento que ainda não é comercializado, os pais ingressaram com uma ação contra o estado de Santa Catarina, onde moram. A intenção era obrigar o poder público a providenciar o remédio, mas o Ministério Público Federal solicitou que o laboratório que patrocina a pesquisa também fosse incluído no processo. A pesquisa feita com seres humanos não pode se confundir com a pesquisa realizada com cobaias animais, porque há, sobretudo aqui, o grande princípio da dignidade da pessoa humana, que deve prevalecer sobre qualquer termo, sobre qualquer ajuste feito no termo consentido de pesquisa, que estabeleça eventualmente prazo. O pedido foi acatado por unanimidade pela 3ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. São custos altíssimos desses medicamentos e o tribunal entendeu que era uma situação injusta e que comprometeria até a saúde dessa criança. Por isso que reconheceu esse direito, de ela continuar a receber essa medicação para o resto da sua vida. Decisão que para o Ministério Público Federal é inovadora. Processos em que as pacientes buscam tratamento ou medicamento, nós temos milhares, né? Isso é uma tristeza. Infelizmente, as pessoas têm que entrar em juízo para obter o direito à saúde. Mas a novidade, me parece, nesse julgamento, na verdade, tem um outro precedente também do tribunal acerca desse tema, é sublinhar o dever, a obrigação da empresa que desenvolve a pesquisa utilizando voluntários humanos em dar continuidade ao tratamento que produziu benefício. Amanda comemora a decisão e espera que outras famílias não precisem ir tão longe para garantir o tratamento adequado aos filhos. Fica de lição que os filhos, apesar de tudo, são coisas mais importantes que a gente tem, né? Principalmente eles, que eles dependem 100% da gente. E eu vivo 24 horas da minha vida só para ele, né? Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. Nos nossos canais na internet você pode rever as reportagens que mostramos hoje e também outras histórias de brasileiros que foram à justiça para garantir atendimento médico. Anote os endereços. A gente volta na semana que vem. Até lá!